O título da nossa mensagem hoje é Inevitável, quando o improvável encontra o imutável. Esse é o título da mensagem, mas o tema hoje nós vamos falar sobre transformação. Eu quero compartilhar com você algo que é uma chave para a transformação. Alguns entregam algo em parte e por isso experimentam algo em parte. Alguns entregam tudo e por isso experimentam tudo que podem viver. Eu percebo que o céu ele não olha para as nossas conquistas. O céu olha para a nossa entrega. Pensa nisso essa noite. O céu não está de olho nas suas conquistas, mas está de olho na sua entrega. Eu quero compartilhar algo com você que vai te ajudar verdadeiramente a você viver uma transformação nos seus relacionamentos, a você viver uma transformação na sua realidade, uma transformação nos seus negócios, uma transformação em tudo o que está reunido ao redor daquilo que você entende como a sua vida, a sua existência. E o texto base eu quero compartilhar com você está em Marcos, capítulo 14, versículo 3. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro, contendo um perfume caro, feito de essência de nardo. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça dele. E alguns dos que estavam à mesa ficaram indignados. Por que desperdiçar um perfume tão caro? Eles perguntaram. Poderia ter sido vendido por até 300 moedas. Por 300 denários, e o dinheiro dado aos pobres. E repreenderam a mulher severamente. Jesus, porém, disse: deixem-na em paz. Por que criticam por ter feito algo tão bom para mim? Sempre vocês terão os pobres em seu meio, e poderão ajudar sempre que desejarem, mas nem sempre terão a mim. Ele fez o que podia, ungiu o meu corpo de antemão para o sepultamento. E eu lhes digo a verdade: onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado e dela se lembrarão. Então Judas Iscariote, um dos 12, foi aos principais sacerdotes para combinar de lhes entregar Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por essa ocasião. E eu oro agora, Pai, para que sobre nós haja o espírito de sabedoria e revelação, que essa mensagem venha atingir diretamente o nosso espírito, nos compelindo, nos atraindo a entregar tudo aos teus pés, toda a nossa vida, nosso passado, presente e futuro, toda a nossa existência, que seja embebida, mergulhada, encharcada de propósito e de significado na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Apenas alguns episódios são encontrados nos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos foram escritos para pessoas diferentes, para situações diferentes e em momentos diferentes. O primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos, esse que a gente acabou de ler. Então, poucos são os casos em que você encontra histórias similares em todos os evangelhos. Existe um fato ainda mais incomum, que é a recorrência de um nome, entre vários evangelhos. Então você considera toda a população da Judéia e da Galileia. A Judéia era o equivalente ao reino do sul, a zona sul de Israel, e a Galileia a zona norte. Então, naquela época, estima-se que haviam em torno, combinando Judéia com Galileia, cerca de 50 mil pessoas. Mais de 50 mil pessoas, são pouquíssimos os nomes que se repetem nos 4 evangelhos. Alguns nomes estão ali registrados porque marcaram seu nome na história. E eu percebi que o que eles têm em comum é um nível de entrega. Todos eles têm em comum um nível de entrega altíssimo, elevado, um certo nível de renúncia. Alguns acontecimentos tomam seu lugar na espinha dorsal e outros são detalhes. Então, esse episódio, ele é muito rico em detalhes. Só que ele é contado de forma diferente nos 4 evangelhos. Alguns evangelhos resumem um pouco mais, alguns dão nomes, outros ocultam nomes. Então, em Mateus e Marcos, parece ele dá uns detalhes tão diferentes de Lucas e João, que alguns chegam a pensar que se tratam de episódios diferentes, em função dos detalhes.
Contudo, existe algumas similaridades, como, por exemplo, o nome Maria. Aparece em todos esses episódios. Então chegam a considerar que existem duas Marias que, coincidentemente, quebram um perfume caríssimo aos pés de Jesus. Dois evangelhos narram que os dois primeiros, Mateus e Marcos, que esse óleo foi derramado sobre a cabeça de Jesus, e Lucas e João aos pés de Jesus. Interessante, né? Eu percebi que não existe uma incoerência nisso, mas talvez uma completude. Eles se completam. Eles são diferentes perspectivas de quem estava naquele ambiente, que nota detalhes, né? Eu não sei se já aconteceu com você. Esses dias eu estava conversando com meu tio ali, né, falando que tia Rosane, ela vai contar um filme, ela pega uma riqueza de detalhes, né, sobre um filme, sobre um acontecimento, e assim sou eu também, né? Eu gosto de contar em detalhes as histórias. Agora tem pessoas que não percebem os detalhes, e elas falam que vem à mente. Então, se tratam de 4 perspectivas sobre o mesmo acontecimento. O que nos dá certeza de se tratar do mesmo acontecimento? Porque aconteceu no mesmo dia. Todos os acontecimentos ocorreram 6 dias antes da Páscoa. Você vai se lembrar que Jesus foi crucificado na sexta-feira santa, sexta-feira da Páscoa, certo? 6 dias. Então, no mesmo dia ali, houve um jantar. 6 dias antes do domingo de Páscoa, houve um jantar. E esse jantar foi oferecido por Simão. Algumas passagens ocultam de que ele era um leproso. E em um outro evangelho, dá uma informação adicional de que ele se tratava de um fariseu. Tá? Então, existem alguns personagens nesse ambiente, e eu quero te convidar a mergulhar nessa história comigo essa noite. Você pode vir comigo? Então você imagine uma sala de jantar, e você imagine uma mesa de jantar, e existem várias cadeiras ali. Então o Evangelho de Marcos, apenas no Evangelho de Marcos, diz que estava presente ali um personagem muito curioso, Lázaro. Os outros 3 evangelhos não falam que Lázaro estava presente, e diz que Lázaro estava sentado à mesa e Marta servia. Olha que interessante. Então a casa era de quem? Simão, o leproso e fariseu. Quem servia era Marta. Quem estava sentado à mesa era Lázaro. Quem estava assentado aos demais discípulos. E tinha uma outra personagem que era Maria, que estava aos pés de Jesus. Existiam alguns personagens, existiam algumas pessoas ali. E meditando nessa palavra em oração essa semana, eu fui atraído a essa passagem. E eu gastei algumas horas, ao longo de alguns dias, me debruçando nos 4 evangelhos, em alguns dados históricos, por exemplo, do historiador. O primeiro teólogo que nós temos registro na história é Flávio Josefo. Então foi o primeiro ali que ele estudou e fez uma proposição acerca da Trindade. Então a primeira pessoa que falou dessa doutrina da Trindade, Flávio Josefo, está lá nos escritos dele, e ele é um historiador. Então ele nos dá várias evidências que nos ajudam a contextualizar essa história. Então, alguns teólogos acreditam que Marta, olha que louco, Marta era esposa de Simão, o leproso fariseu. E por ser leproso, ele não poderia conviver dentro de Jerusalém, certo? Então a pessoa que era leprosa, ela não podia se aproximar, ela vivia como marginalizado na sociedade. Não poderia entrar na cidade, e etc. Vários motivos, a gente não vai detalhar muito isso não. Mas isso explica por que Marta morava com Maria e seu irmão Lázaro. Eles moravam juntos. Explica por quê. Porque seu marido era leproso, morava fora da cidade. E ele foi curado por Jesus. E ao ser curado por Jesus, ele convida Jesus para um jantar na sua casa, e Marta servia. Estão entrando na história? E aí, então, eu quero mostrar para vocês a perspectiva de cada uma dessas pessoas, porque cada uma dessas pessoas teve uma bela experiência com Jesus. E eu percebi que elas podem tipificar algumas pessoas que estão aqui nessa noite reunidas aqui. É possível que você se identifique com algum desses personagens, porque esses personagens, eles manifestam um nível diferente de entrega. O Evangelho de Marcos não especifica uma certa pessoa, só diz que ela foi criticada severamente. Fala comigo, severamente. E os outros evangelhos nos mostram quem foi essa pessoa,
Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. E eu tirei algumas lições desse episódio. Então, a primeira pessoa que eu quero conversar hoje, primeiro personagem, é o próprio Judas. Quem era Judas? Judas era discípulo. João 6, versículo 70, fala que Judas era contado entre os 12. E Jesus, nesse versículo, nos diz que o número dos discípulos é 12, contudo, um há entre vós que é o diabo, aquele que haverá de me trair. Então, desde o iniciozinho do evangelho, você imagina, no começo da história, logo após selecionar os seus discípulos, Jesus já sabia que aquele homem iria traí-lo. João 13, 29 diz: pois como Judas era quem trazia a bolsa, os outros discípulos pensaram que Jesus tinha lhe dito: compra o que precisamos para a festa e em seguida dê alguma coisa aos pobres. Então Judas era o tesoureiro do ministério de Jesus. Ele carregava uma bolsa, carregava ali as ofertas de tudo que Jesus recebia para o mantimento dos discípulos. Então ele cuidava dessa parte financeira. E algo mais interessante é que nesse próprio livro, o Evangelho de Marcos, diz que Judas era ladrão. Olha que interessante, João capítulo 2, versículo 4. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, o que estava para traí-lo, disse: porque não se vendeu esse perfume por 300 denários, senão daria aos pobres. Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. Ele convivia com a bolsa e tirava dela sempre que se lançava. Então, constantemente, Judas estava aqui, desviando uma verbazinha para suas vaidades e necessidades pessoais. Então, o que acontece? Quem é Judas nessa história? É alguém que entregou algo ruim para Jesus e colheu algo ruim. Ele entregou o seu melhor para a religião, presta atenção comigo, entregou o seu melhor para a religião e o seu pior para Jesus. O que ele entregou para Jesus? Ele entregou um beijo, o beijo da traição. É possível, eu quero te mostrar isso, é possível você estar próximo de Jesus, você ter o título de ser um discípulo de Jesus, faz parte da liderança do time de Jesus. É possível você ter intimidade com Jesus e o traí-lo com um beijo. Então eu estou falando aqui de um tipo de pessoa essa noite. Pessoas que entregam o melhor para qualquer outra coisa e o seu pior para Jesus. O pior do seu tempo, o pior dos seus recursos, o pior da sua energia. E por último ponto, ele colheu algo ruim. A Bíblia fala em Mateus 27, versículo 3, que ele, após ter negado Jesus, se encheu de remorso, tentou devolver as 30 moedas de prata. E ao devolver as moedas de prata, os religiosos, cara, a gente não vai receber de volta isso não, porque isso aí é preço de sangue. Até os religiosos falaram: eu não quero esse dinheiro não, cara. Você vendeu sangue por causa disso, não vamos aceitar como oferta não. E aí ele jogou no templo a moeda e saiu para se enforcar. O que ele colheu? Perdeu o propósito da sua vida. Então, quando você entrega o seu pior para Jesus, só te resta e tudo que você faz te conduz à morte. Judas era alguém improvável, alguém que jamais seria chamado para ser um discípulo. E Jesus acreditou nele. Jesus investiu no que ninguém investia. Jesus chamou ele. Mas o que ele fez com a grande oportunidade da vida dele? Ele desperdiçou. Ele entregou o seu pior. Você improvável, diante do imutável, é inevitável que você colha algo ruim. Segunda pessoa que eu quero falar é sobre Lázaro. Quem entrega nada, colhe nada. Repete comigo. Quem entrega nada, colhe nada. Agora eu vou dar uma sacudida aí, cara. Vem comigo, muita paciência, tenta me entender. Quem era Lázaro? A Bíblia fala que Lázaro era um homem que Jesus amava. A Bíblia fala que Lázaro foi alguém que adoeceu e que Jesus, ao saber que Lázaro tinha morrido, Jesus chorou. Jesus amava Lázaro a ponto de chorar. Existe um livro do Tom Tenney que fala Casa Favorita de Deus, que era o lugar onde Jesus preferia estar, era junto ali na casa de Marta, Maria e Lázaro. Ele amava aquela família. Então Lázaro era alvo do amor de Jesus, era alvo das lágrimas de Jesus,
Ele experimentou um milagre poderoso de ressurreição dos mortos, um milagre incrível. E aí eu quero fazer uma pausa aqui, vamos fazer um parênteses generoso aqui. É o seguinte, a obra da cruz, a obra de Jesus, Jesus veio à terra para nos tornar completos. A gente constantemente fala sobre isso. Antes eu me incomodava com a repetição, hoje eu sei que ela é necessária para a criação de cultura. Então, enquanto eu não repetir isso 40 vezes, você vai continuar ouvindo. Que a palavra para salvação no original é sozo. E toda vez que Jesus falava, vai, a tua fé te curou, a palavra no original ali é sozo. Toda vez que Jesus falava, vá, que a tua fé te salvou, que a necessidade da pessoa era na alma, ter a alma salva, a palavra que Jesus usava era sozo. Toda vez que Jesus expulsava um demônio, a palavra usada ali era sozo, porque a obra de Jesus, a bondade de Deus, se manifestando na condição espiritual de alguém que estava aprisionado por um espírito maligno. Amém? Então, sozo é a obra de Jesus, suprindo o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Depende da sua necessidade. Combinado? Estão entendendo isso? O que significa a palavra sozo no original? Tornar completo. Beleza? A obra de Jesus é te tornar completo. Agora pare e pensa nisso, que o desejo de Jesus com Judas, criando uma oportunidade de Judas vencer exatamente onde era a sua fraqueza, que era com a grana. Se Jesus sabia desde o início, ao chamar Judas para ser seu discípulo, que ele tinha problema com dinheiro, se ele sabia desde o início, por que ele deu as finanças do ministério exatamente para quem tinha problema? Porque ele dá a oportunidade para os improváveis. Para quê? Para quê? Porque ele sabe que o improvável, em contato com o imutável, vive algo inevitável. Gente, ele criou uma oportunidade para Judas de tornar-se completo, de ser feito completo, de ser restaurado. E ele fez a mesma coisa com Lázaro. Ele começou uma obra na vida de Lázaro. E onde ele começou a obra na vida de Lázaro? Exatamente onde ele precisava. No corpo físico. Ele morreu antes do tempo. A Bíblia fala no livro de Salmos, você não tem prazer na sepultura, a sepultura não te louvará. Deus não tem prazer na morte antecipada, precoce. Isso não é projeto de Deus. Por isso, nós, assim como Jesus nos ensinou, nós oramos pela ressurreição dos mortos. Nós cremos em ressurreição dos mortos. Por quê? Porque eu sou maluco? Sou maluco o suficiente para crer na loucura do Evangelho, que é poder para a salvação de todo aquele que nele crê. E aí, cara, você vê no livro do profeta Isaías, que é o profeta que mais falou sobre a vinda do Messias, ele falou assim, olhai para ele e sereis iluminados. Olhai para ele e sereis salvos. Então, como que a gente é salvo no original, sozo, que significa tornar completo. Como que a gente é feito completo? Olhando para Jesus. Então, uma coisa precisa acontecer na sua vida para esse processo começar. Eu não sei qual é a sua maior demanda, se é no seu corpo, na sua alma ou no seu espírito. Eu não sei, mas eu sei uma coisa, Deus quer começar por aí, mas Ele não quer parar no seu milagre. Ele quer ir além, Ele quer te tornar completo. Jesus quer te tornar completo. E existe um segundo tipo de pessoa, que é gente que não semeia nada, que não oferta nada para Jesus, não vai colher nada. E por que eu estou dizendo que Lázaro não semeou nada? Porque ele era alvo do amor de Jesus, alvo das lágrimas de Jesus, ele era visitado por Jesus, esse cara foi ressuscitado por Jesus, mas sabe o que aconteceu? Ele estava nessa mesa, ele estava nesse jantar. E enquanto a sua irmã, Maria, estava nos pés, quebrando o seu frasco, ele ficou mudo, enquanto as pessoas que estavam sentadas do lado dele na mesa, pensa nisso, Judas do lado de Lázaro, e criticando, essa mulher é maluca, pô, está desperdiçando, aí 300 denários, que desperdício, podia vender tudo e dar para os pobres.
estava criticando severamente. E aí o que acontece? Ele não faz absolutamente nada. Aí, vem comigo, vamos lá. A mulher que quebrou o frasco, só uma curiosidade, frasco de alabastro, houve uma época da história que era feito de cerâmica. Mas ali naquele tempo era feito de pedra. Então eles lapidavam a pedra e aquele frasco, a única maneira de você usar ele, não tinha como entornar, era quebrando. É como se fosse a aposentadoria dela. Era resultado do trabalho dela de prostituição a vida toda. Então, é como se ela fosse fazendo um depósito na poupança dela toda vez que se prostituía. Por quê? Porque uma prostituta na velhice não ganha dinheiro. Então, o que ela fazia? Ela foi economizando a vida toda para que ela pudesse ser sustentada. Uma vez que prostituta não era casada, então ela era sustentada por si própria. Então, toda prostituta, naquele tempo, segundo Flávio José, tinha uma poupança, que era esse vaso de alabastro. Eu não sei se você faz ideia da dimensão dessa oferta que essa mulher deu. Ela não deu algo caríssimo para Jesus. Ela deu tudo. Está entendendo a diferença entre o melhor e dar tudo? Ela deu o resultado do trabalho da sua vida, no momento do presente, que iria garantir o seu futuro. Então, o que ela estava dando aos pés de Jesus era o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Ela estava dando tudo. E aí, o que acontece com essa mulher? No momento da crucificação, onde ela estava? Junto com Maria, mãe de Jesus, e junto com João, o discípulo amado de Jesus. Estava apenas os três aos pés da cruz, assistindo a crucificação. Maria estava lá. Agora, e Lázaro, irmão? Lázaro estava aonde? Aí, você já viu algum outro lugar da Bíblia que Jesus chorou? Só tem 2 vezes que ele chorou por Lázaro e quando ele olhou Jerusalém, fala: Jerusalém, que mata os teus profetas. A única pessoa que Jesus chorou na Bíblia não estava na crucificação, cara. Estava aonde, irmão? E na hora que a sua irmã estava sendo criticada por todo mundo na mesa, tinha que estar lá com ela, lá lambendo o pé de Jesus, cara. Mas sabe o que ele entregou para Jesus? Nada. Eu afirmo isso como? Porque eu não encontro nenhum episódio na Bíblia vendo Lázaro fazendo alguma coisa por Jesus. Quem entrega nada, colhe nada. É possível que Jesus tenha começado uma obra na sua vida para te tornar completo, mas a sua resposta é nada. Existe um tipo de pessoa aqui hoje, essa noite, aqui dentro, que não está entregando nada. Está claro para todo mundo que eu não estou falando de oferta financeira? Não tem nada a ver com isso. Eu estou falando sobre os seus dias, sobre a sua existência. Muito obrigado, Isabela acabou de dizer. Só está consumindo. É um cristão consumidor. Vem, recebi minha cura, estou legal. Lázaro era alguém improvável, cara. Era alguém que não merecia a atenção de Jesus, não merecia as lágrimas de Jesus, não merecia ser ressurreto dos mortos. Jesus falou: não vou deixar esse cara ir para o céu agora não, que ainda tem um propósito aqui na terra. Sabe o que esse cara fez com isso? Nada. O céu não está de olho nas suas conquistas. O céu está de olho na sua entrega. Terceiro tipo de pessoa: quem entrega algo bom, colhe algo bom. Terceiro tipo de pessoa era Simão, o leproso. Deixa eu te contar sobre esse homem. Primeiro, ele era um fariseu. Antes de tornar leproso, ele foi um fariseu. O que é fariseu? Fariseu era uma seita judaica, extremista. Tinha os fariseus e os saduceus. Os fariseus eram conhecidos como escribas. Eram pessoas que andavam com versículos amarrados no seu braço e na testa. Esses caras decoravam as vírgulas da Bíblia, eles decoravam a ponto de poder transcrever a Bíblia. O cara sabia de cabo a rabo tudo. Tem gente que sabe muito e não conhece nada. Porque é um improvável que está diante do imutável. Mas o que é inevitável? Acaba entregando algo. Mas o que entrega? Cada um entrega segundo a revelação que tem. Vou repetir. Cada um entrega segundo a revelação que tem. Você precisa saber o quão pecador você é. Sabe o que Jesus falou para esse homem, Simão? Ele disse assim, ele disse algo fantástico. A quem muito é perdoado, muito ama. Será que ele estava dizendo que o pecado daquela mulher era pior do que o pecado de Simão? Dizendo assim: ô Simão, é o seguinte, ela está me adorando desse jeito porque ela pecou muito mais do que você, então ela tem que ofertar muito mais do que você. Ela tem que entregar muito mais do que você.
Está entendendo, Simão? Será que foi isso que Jesus falou para ele? Para um fariseu e hipócrita, Jesus chamou fariseu e hipócritas. Vocês são como sepulcro caiado. O que é sepulcro? Uma sepultura cheia de caldo lá de fora, branquinha, mas por dentro podre. Jesus chamou qualquer fariseu disso, de um sepulcro caiado. Mas em especial no caso de Simão, isso era verdade. Do lado de fora, ele andava com as vestes de um fariseu, cabeça para cima, se orgulhando, nariz em pé, porque Jesus falou, fariseus hipócritas que se levantam nas sinagogas e falam, eu jejuo, eu dizimo, e ficava cantando pedra, enquanto tinha um pecador batendo no peito, ai de mim que sou pecador. Então o que Jesus estava dizendo para Simão, que ele estava ensinando é o seguinte, meu irmão, a sua percepção de você está se achando bom demais ainda, porque ela sabe que ela não é nada, por isso ela entrega tudo. Ei, tem alguém me ouvindo? Ela sabe que não é nada, por isso ela entrega tudo. Ele achava que era alguma coisa, por isso que ele deu qualquer coisa. Caramba, o que ele fez? Ele convidou Jesus para a casa dele. Muita gente convida Jesus para a sua vida, mas não responde ao convite de Jesus para viver a vida dele. Ai, Jesus. Ele ofereceu algo bom, gente. Ele ofereceu um jantar para Jesus. Cara, eu vou ficar feliz se você me chamar para um jantar na sua casa. Eu tenho certeza que pessoas ficam felizes quando vão almoçar. Hoje, né, recebi Vitor, Nath, Queijo, Vitória, foram lá em casa almoçar. Depois a gente saiu aqui do nosso curso de liderança. Então o que acontece? Pô, ele ofereceu algo bom. O que ele colheu? Ele colheu Jesus na casa dele, cara. Mas Jesus fez uma reclamação para ele. Ele falou assim, meu irmão, seguinte, um dos evangelhos mostra isso para a gente. Eu cheguei na sua casa, você não lavou meu pé, não fez o protocolo básico judaico da época, não lavou meu pé, você não me deu um beijo, você não fez nada, cara. Você me convidou para sua casa, beleza, estou aqui. Ele era fariseu, mas ele também era leproso. Por dentro estava podre. E Jesus curou ele. Curar um leproso, gente, não é uma cura física apenas. O leproso na época era uma pessoa que era vista como uma pessoa que tinha prejuízo nas 3 esferas do ser, corpo, alma e espírito. O seu corpo estava apodrecendo, a sua alma rejeitada, rejeição da sociedade, saudade da família, convivência, etc. Era uma pessoa contagiosa, contaminada, e existia uma crença de que aquela pessoa tinha sido amaldiçoada por Deus. Então, uma pessoa que não podia ir no templo adorar, era impedida disso. Então, era uma condição no corpo, na alma e no espírito. Ser um leproso curado por Jesus é muito, fala muito. E tudo que esse cara tem para dar para Jesus é um jantar. Quem oferta parte, vai colher parte. Quem entrega algo bom, vai colher algo bom. E agora nós vamos ver Maria. Quem entrega tudo faz história. Quem entrega tudo está com o seu nome lá nos 4 evangelhos. E aonde for contada essa história dessa mulher será lembrada. Porque ela ungiu meu corpo para a sepultura. Olha só. Era segunda-feira. Que dia que é a Páscoa? Domingo. Certo? 6 dias antes, segunda-feira. Na segunda-feira, essa mulher vem. Na semana da morte de Jesus, essa mulher vem. E ela quebra esse frasco, que era o seu passado, seu presente e seu futuro, aos pés de Jesus, lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxuga com os seus cabelos, e não para de fazer isso. Enquanto ela faz isso, a Bíblia fala que o perfume encheu o ambiente. Vem comigo. Quem entrega tudo, unge o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Quem entrega tudo, está preparando o corpo de Cristo para o próximo nível. Tem alguém aí? Quem entrega tudo, está preparando o corpo de Cristo para o próximo nível. Quem entrega tudo, está derramando óleo
sobre aquilo que Deus quer fazer, está abençoando aquilo que Deus quer fazer, está cooperando. E veja, quem entrega tudo está percebendo, está com seu coração sintonizado com o céu. Entrega tudo. E quem entrega tudo, não só coloca o seu nome na história, como recebe primeiro, antes do que todo mundo, os benefícios da sua entrega. Porque foi a única pessoa que quando Jesus ressuscitou, estava lá. Primeiro que todo mundo. Sabe o que ela fez? Ela se inscreveu no canal de Jesus e habilitou o sininho, cara. Recebe a notificação primeiro que todo mundo. Ah, cara, eu quero fazer parte do que Deus está fazendo na terra, cara. Eu quero participar. E a única maneira de você participar é entregando tudo, cara. Existem coisas que nós fazemos que ungem o corpo de Cristo. Existem coisas que nós fazemos que preparam a igreja para o próximo nível. Existem coisas que nós fazemos que mudam a atmosfera. Muda a atmosfera. Atos nossos em completa devoção mudam o ambiente, cara. Eu conheço pessoas que chegam num lugar, só da pessoa pisar, ela não falou, ela não fez nada. Ela só chegou no lugar e o ambiente muda. O clima fica leve. As pessoas se abrem, as pessoas se quebrantam. Eu quero ser essa pessoa, cara. Que onde eu chego, fui no aniversário ontem, né, do filho da Júlia, do Vicente. Foi tão especial, não foi, Júlia? E ela me deu uma oportunidade incrível que eu agarrei com um easy dente. Ela falou assim, ora pelo Vicente, mas dá uma palavrinha. Eu falei, opa! No final, já estava todo mundo com a mão aberta lá, recebendo o Espírito Santo, no aniversário de 1 ano. Olha que maravilha. Mas quais são as verdadeiras evidências de que realmente estamos fazendo a diferença no ambiente? Quais são os verdadeiros sinais de que nós estamos mudando a atmosfera? Existem 2 que eu quero ressaltar para você. Quando o improvável encontra o imutável, existe algo inevitável. 2 coisas são inevitáveis. Primeira coisa, renúncias provocam religiosos. Se o que você está fazendo está exaltando a Deus, inevitavelmente você estará destronando egos. Se o que você está fazendo está entronizando Deus, inevitavelmente o que você está fazendo está destronando egos. Quem está ajoelhado denuncia quem está sentado. Aquela mulher estava ajoelhada aos pés de Jesus, denunciou que tinha gente sentado, acomodada. Tem gente que está perto de Jesus acomodado. E sabe o que Jesus faz com isso? Nada, meu irmão. Ele simplesmente volta o olhar dele para quem está ajoelhado. Quem está prostrado denuncia quem está acomodado. Em Lucas 7:29 percebemos que este leproso, Simão, era fariseu, alguém comprometido com aparências. Exatamente esse homem leproso, que era podre por dentro, questiona aquele que o curou. Ele fala, se esse homem fosse profeta mesmo, ele saberia que ela era uma pecadora. Pô, meu irmão, se é profeta mesmo, o cara acabou de te curar, cara. Botou você em casa de novo com a sua esposa. E você vai questionar, por quê? Era religioso. Simão era religioso. Era um hipócrita, era um fariseu. Jesus, com a sua obra maravilhosa, cria uma oportunidade de tornar esse homem completo. E começa ele, pela restauração das suas emoções, do seu corpo, do seu espírito. Ele pode novamente entrar e adorar Jesus. Ele pode estar diante de Jesus. Ele poderia estar fazendo pela primeira vez, ao invés de ter um evento social, um jantar, ele poderia estar aos pés de Jesus adorando. E ao invés de estar adorando, esse homem está criticando. Esse homem está criticando. Agora, grava isso que eu vou te falar. Quem critica, fala de si. Ele fala, se ele fosse profeta, ele ia saber o que tem por trás dessa mulher. Ia saber o que tem por dentro dessa mulher. Porque dentro dele, ele não tinha mais podridão na carne, mas tinha no espírito ainda, gente. Hipócrita ainda. Quem critica, fala de si. Cuidado com o que você vai criticar, porque você está tirando a roupa. Está se mostrando para o mundo. Abre a tua boca para falar e você vai estar mostrando para o mundo quem você é. A religião te chama pelo teu pecado, te trata pelo teu passado. Jesus te chama pelo nome e te projeta para o teu destino.
Segundo ponto inevitável. Segunda evidência de que você está mudando a atmosfera. Renúncias incomodam gananciosos. Repete comigo de novo. Quem critica, fala de si. Se você está adorando a Deus, inevitavelmente estará confrontando gananciosos. Sua generosidade denuncia avareza. Seu altruísmo denuncia egoísmo. Em João 12,4 descobrimos que o indignado na mesa, que criticou severamente Maria, aquele que chama a oferta de desperdício, o nome dessa pessoa é Judas. O discípulo que traiu Jesus por uma quantidade 10 vezes menor do que a mulher ofertou para Jesus. Deixa eu falar de novo para você ver se você presta atenção. Eu nunca tinha percebido isso, mas quanto que valia o vaso que a mulher quebrou aos pés de Jesus de alabastro, de perfume caríssimo, nardo? 300 denários. E ele traiu Jesus por quanto? Por 30. Aqui eu fiz errado. 30. Deu certo. Ele estava criticando uma oferta de uma mulher que deu 300, enquanto ele estava traindo Jesus por 30. E olha que diz o último versículo. Eu vou voltar lá só para você ver como isso é evidente. Ela fez o que podia e ungiu meu corpo de antemão para o sepultamento. Eu lhes digo a verdade. Onde quer que as boas novas sejam anunciadas, o que essa mulher fez será contado e dela se lembrarão. Então, Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes para combinar de lhes entregar Jesus. Logo em seguida que ele criticou, ele foi negociar. Cuidado se você está criticando. Logo negocia. Qual a sua percepção da sua condição? Qual é o seu nível de entrega? Seu nível de renúncia revela seu nível de intimidade. Sua intimidade determina sua autoridade.